colocar o vídeo do Paulo Figueiredo para você comentar em cima. Eu vou dizer algo para vocês que os deputados já sabem, mas vocês talvez não saibam. E não sei se era para saber, mas vão saber. O Paulinho da Força está, durante todas as reuniões, com a presença do presidente da Câmara, ele fica no WhatsApp. E eu espero retirar essa bosta desse WhatsApp do Alexandre muitíssimo em breve, mas ele fica no WhatsApp durante as reuniões, consultando o Alexandre em tempo real, perguntando se ele aceita ou não as condições discutidas pelos deputados. O Alexandre é o poder moderador do Congresso Nacional. Em tempo real, com o Paulinho da Força no WhatsApp. Veja o grau de vergonha que se tornou o parlamento. Verdade isso. E se Alexandre de Moraes quer e aceita a votação de uma dosimetria, você acha que um projeto com aval dele vai nos ajudar em alguma coisa? Não tem como, eu não posso aceitar isso. Eu aceitar isso, eu não me interesso o que nenhuma liderança pense a respeito. Nenhuma. Eu não sujeito a nenhuma liderança nesse caso. Porque no momento em que eu aceito isso, eu abraço a visão do Tarcísio de que o Alexandre não deve ser enfrentado, que a gente deve se juntar a ele. E isso, vocês me desculpem, só por cima do meu cadáver. Só por cima do meu cadáver. E até um ponto de discussão que a gente poderia abrir do Paulo Figueiredo aqui, que eu comecei falando o contrário, né? Eu falei do drama pessoal das pessoas, etc. Simbolicamente, é horrível isso, né? A gente continua sujeito ao STF, mas e o fato da minuta ter passado por um ministro do STF já macula qualquer coisa, né? Minuta de PL, entrevista, voto, quer dizer, os caras estão passando filtro em tudo ali. É um negócio surreal, é grotesco, é bizarro, Douglas, mas como que você enxerga esse ponto que o Paulo trouxe? Bom, vamos lá. Vamos começar pela primeira parte da pergunta que você levantou, a primeira questão. Com relação ao tempo, a tramitação disso daqui para frente, a gente ainda precisa fazer essa análise na presidência da República, porque o Lula ele, com certeza vai vetar para conseguir fazer os afagos da base dele. Para conseguir fazer os afagos de toda essa esquerda podre, ideológica, nojenta, que gosta de ver idosos presos por causa de absolutamente nada, ou pais de mães de famílias presos também, porque um ou dois depredaram o patrimônio público, porque outro ali resolveu invadir um prédio, porque coisa que o MST faz dia sim, dia também, e nem por isso pega aí 14, 15, 17 anos de cadeia. Então, esse processo de ir para a presidência da República e ser vetado é uma coisa logicamente vai acontecer. Sendo vetado pelo presidente da República, esse projeto volta para o Congresso Nacional e passa por toda a análise para conseguir ser colocado em pauta o veto ou não. E aí você vai ter que começar a fazer pressão de novo para que esse projeto possa ter essa análise pelo plenário, tanto da Câmara como do Senado, e assim possa fazer a derrubada do veto da presidência da República. Depois disso, eu acho muito difícil, Marco Antônio, que esse projeto ele possa ser questionado no STF, porque como foi dito por você e também pelo Paulo Figueiredo, sim, tem um aval do Alexandre de Moraes. Sim, aquele nojento do Paulinho da Força, ele só conseguiu fazer essas coisas porque o Alexandre de Moraes permitiu que ele fizesse. E isso é de uma humilhação tão grande para o parlamento brasileiro e de um jeito tão, sabe, nojento também, porque a gente está falando aqui de quem? De uma pessoa que não tem a menor representatividade. Quem é Paulinho da Força? Eu já cansei de perguntar quem é Paulinho da Força. Esse cara já perdeu a representatividade há muito tempo, é uma múmia política, ele não deveria estar hoje atuando no meio político. Quando você olha quem foi que articulou para que esse projeto fosse para frente, você tem Paulinho da Força, Aécio Neves, Michel Temer, então assim, são coisas horríveis. Só quem está articulando para que esse projeto consiga avançar é a nata da desgraça da política brasileira. São aqueles que estão aí há décadas e nunca resolveram nada o problema da população em geral. E daí você tem esse projeto que será aprovado, se Deus quiser, no Congresso Nacional, tende a ser vetado pela Presidência da República, o veto tende a ser derrubado e eu não acredito que isso vai ser derrubado também pelo STF. O veto ele vai ser mantido sim pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar da esquerda entrar com processo, acho que eles não vão deixar de entrar com processo no Supremo Tribunal Federal só para fazer os afagos da própria base. Mas finalizando, esse projeto, apesar de não ser o ideal, apesar de não ser aquilo que a gente realmente precisa e acima de qualquer outra coisa, não acredito que seja esse tipo de projeto de dosimetria que vai pacificar o país. Não é isso que vai pacificar o país. As pessoas elas vão continuar insistindo, elas vão continuar brigando. O que a gente precisa realmente é da questão da anistia e do impeachment do Alexandre de Moraes. Acredito que a partir desse ponto... Posso jogar um caroço no seu mingau? Fica à vontade, meu parceiro. E até queria trazer a Esté para essa reflexão, porque eu acho ela válida.
Eu já não gosto de anistia. Eu não gosto. Agora que não saiu e não vai mais sair, vamos brigar pela anulação de tudo e pelo impeachment dos ministros, que é o caminho mais íngreme, mais difícil, e só vai ser viável a hora que a gente numericamente... Porque pelo menos a gente se convence disso, né? Ele só vai ser viável a hora que, numericamente, no legislativo, a gente tiver alguma paridade de armas ou de forças, de gabinetes. Eu acho que agora acabou. Essa discussão aqui vai encerrar a discussão da anistia para sempre. Acabou. Não tem anistia. E eu acho bom não ter anistia pelo seguinte: a anistia corta para os dois lados. A anistia é a impunidade dos ministros. A anistia é o vernáculo errado. E o único objetivo e sentido e significado dele era o alívio pragmático para as pessoas que estão com a corda no pescoço hoje. Secundariamente, a anistia contempla os inquéritos, contempla não só o 8 de janeiro e as pessoas que estão aprisionadas e sequestradas, mas ele secundariamente, ou até primariamente, ele vai até o inquérito das fake news e fala o seguinte: Alexandre de Moraes e Alan dos Santos, não existe mais nada criminalmente a ser imputado contra vocês sobre tudo o que aconteceu relacionado a esses fatos. Tecnicamente, isso é anistia. Tecnicamente, não estou exagerando aqui, não. O papo real de anistia é esse. Prefiro anulação e impeachment. Impeachment e anulação. E reforma. Impeachment, anulação, reforma, junto e misturado. Tô errado, não? Sou uma pessoa muito radical por falar um negócio desse, porque na prática, acabou. Não tem mais a discussão sobre anistiar algo. E eu acho que não tem mais que ter o esforço a respeito disso se esse projeto de lei passar. Foi o Moraes que escreveu? Que nem ele escreveu tudo que a gente está vivendo e fazendo até hoje. Que nem ele escreveu a ADPF que os governadores estão lá cumprindo. Né? Ele, o Fachin, o pessoal do Supremo. Eles escrevem muita coisa que a gente usa e faz. O que é bizarro. Nunca deveria poder ou existir um negócio desse. Mas, Esté... ele escreveu o projeto de lei, por isso que simbolicamente eu sou contra. Sim, simbolicamente eu sou contra. Agora, vai chegar, de novo, na hora que você é deputado federal, você tá na cadeira do cara lá, do Nicolas, a família do preso tá te ligando falando, pelo amor de Deus, meu, libera o cara. É isso ou o quê? É uma mensagem simbólica que você vai passar, Nicolas? Manda uma mensagem simbólica pro meu filho que tá preso. Liga pra ele e fala, não, a gente não passou, porque a gente não vai aceitar. Aceitar o quê, cara? Você tá falando que o texto foi escrito pelo Alexandre de Moraes? A gente sabe que o texto foi escrito pelo Alexandre de Moraes. Ninguém tá sendo enganado aqui. A própria comemoração do Geyer é aquele negócio bittersweet, né? É amargo, é bom porque tá liberando o pessoal, mas vai levar tempo, é amargo. Você entende esse sentimento, Sté? Entendo aquilo que eu falei no começo também, que tem o justo, o ideal e o possível, né? A gente está no campo do possível, sendo assim, o ideal ele passa pela inviabilidade, e já que é para brigar por alguma coisa, para mim também o negócio é brigar pelo impossível. Mas eu entendo o sentido do que o Douglas falou, tá? Que não se pode desistir, ainda que seja um baby steps. Não se pode desistir de nada, tá entendendo? Porque se hoje a gente tem uma esquerda no poder e que ganhou o terreno cultural do jeito que ganhou, foi porque eles não desistiram. Então é aquela grande frase do professor Olavo de Carvalho, o último de pé vence, tá entendendo? Então a gente precisa... Meu medo só é a luta errada, entendeu? Não, sim, eu entendi. Que a gente bandeira... os últimos de pé. Esse é o único fato que eu consigo... A bandeira do impeachment, ela não é frustrável. A da anistia é. Você entende a diferença, não? A da anistia, sim. A gente depende de. A do impeachment precisamos chegar em tal lugar para depois, a partir daí, ir para tal lugar. Sim, bandeiras sim. diferentes. É aquilo que eu falei. Eu entendi o sentido que o Douglas falou, porque é aquela história, nem que seja no modo sim, de... não vamos desistir de liberar essas pessoas.
Porque essas pessoas precisam ter isso daí anulado. Mas vamos lá, qual que é aquela conversa que a gente teve sempre desde o começo? A bem da verdade, pura e simplesmente, a anistia, ela significa o quê? Bom, eu cometi crime, mas eu fui perdoada pelos crimes que eu cometi. Só que essas pessoas não cometeram um crime, tá entendendo? Então é esse ponto que eu acho que é o nevrálgico. Bom, tudo bem, então. Já que vocês querem reconhecer que eu cometi crime, que vocês estão dizendo aí que eu vou ter uma redução de pena, porque o sistema diz que tem que ser assim, escrito por um ministro do STF, que não deveria estar escrevendo lei, né? Convenhamos, aquela teoria das provas do direito penal dos frutos envenenados elevado à enésima potência. O Brasil conseguiu isso, tá entendendo? A gente conseguiu formatar uma teoria dos frutos envenenados para escrever projeto de lei. Mas eu tenho um capítulo do livro que eu estou fazendo para a LVM que eu falo do Supremo como sendo a árvore dos frutos envenenados. Quer dizer, nossa senhora, a gente... sem precedente. É sem precedente, e isso gera um problema teórico gigantesco do ponto de vista jurídico e dogmático e doutrinário. Quer dizer, o que fazer com o Supremo que a instituição virou uma entidade abusadora? O próprio Supremo usa conceitos alienígenas, quando a gente fala alienígena, de nações estrangeiras, de outros estados, para aplicar o ativismo translocado deles. Então eles inventaram jurisprudência cruzada entre Supremas Cortes. Olha que bizarrice. Estado de coisas inconstitucional que eles importaram da Corte Constitucional Colombiana. Essa foi minha tese de mestrado. O presidente Lula ainda avalia vetar neste momento esse projeto da dosimetria que reduz a pena de Jair Bolsonaro e outros invasores do 8 de janeiro, aprovado pela Câmara dos Deputados nessa terça. Lula tem sinalizado a ministros do Planalto que vai reagir em sentido contrário à Câmara quando o projeto chegar ao seu gabinete. No entorno do presidente, há o entendimento de que Lula tem que marcar posição sobre o assunto, ainda sob o risco de o veto ser derrubado pelo Congresso Nacional depois. Antes, o presidente espera a decisão do Senado sobre a condução do projeto e acredita que, posteriormente, pode haver rejeição ao PL no Supremo Tribunal Federal.